Hoje trazendo um programa de rádio especialíssimo. Então estamos de volta com o programa de rádio, o Divã de André Kepp, mas hoje especialíssimo. Olha o tema, reviravolta no mundo. Reviravolta no mundo. O que é isso? Eu vou fazer uma rápida apresentação e já entro no tema. Eu sou doutor em psicologia social pela USP e a psicologia social estuda muito essas questões sociais, o que está acontecendo na sociedade. E então, sou doutor em psicologia social e do trabalho pela USP, sou mestre em psicossomática e psicologia hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. E neste programa, esse detalhe vai ser muito importante. Eu quero dizer o seguinte, esse programa está sendo apresentado pela Rádio Mundial hoje, dia 5 de fevereiro, às 17h30, com reprise no dia 10/2, às 23h30. Falar quando eu estou apresentando é muito importante, porque nunca a data e horário de um programa meu foi tão importante de ser ressaltado, porque essa data e esse horário são importantes de serem ressaltados, porque eu falo de coisas que estão prestes a acontecer, tudo indica que irão acontecer. Então, pelas minhas pesquisas, é claro que não são pesquisas feitas na grande mídia. Então, pelas minhas pesquisas recentes, estamos às vésperas de uma grande transformação geopolítica no mundo, só que completamente diferente daquela que a grande mídia está noticiando. Então, estamos para assistir coisas muito importantes em termos de geopolítica mundial, coisas que já estão acontecendo, alguns fatos, mas os fatos que eu vou relatar aqui estão prestes a acontecer. Segundo a grande mídia, Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos a partir de uma eleição honesta e autêntica. Então, nada de grave aconteceu e tudo mais. Agora, pelas minhas pesquisas, eu verifiquei que todo esse processo da eleição norte-americana será checado. Olha aí. E se houve fraude, os responsáveis serão julgados e até condenados se cometeram atos ilícitos. Eu vou repetir isso porque essa é a questão mais importante para compreendermos. Pelas minhas pesquisas, verifiquei que todo esse processo da eleição norte-americana será checado e, se houve fraude, os responsáveis serão julgados e até condenados se cometeram atos ilícitos. Se você quiser ver um programa meu no YouTube, assista no YouTube André Kepp, Fraude nas Eleições Americanas, ? E nesse programa eu já falo dessa possibilidade de fraude. Mas agora haverá uma checagem, haverá toda uma verificação. Agora, segundo a grande mídia, a posse de Joe Biden foi tranquila e sem problemas. Mas não é o que parece. Se investigarmos um pouco mais, né? Então, se nós investigarmos um pouco mais profundamente, nós vamos verificar que não é bem assim como foi noticiado, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, né? Ou seja, segundo as minhas pesquisas, que não vêm da desinformação feita pela grande mídia, todo o processo eleitoral nos Estados Unidos pode ser revisto, checado e questionado. Então, eu vou falar aqui aquilo que eu posso até esse momento e com algumas perguntas as quais eu posso responder. Mas essa revisão
colocaria em xeque a posse de Joe Biden? Então, tá bom, André. Tá, vamos supor que isso aconteça. Vai colocar em revisão a posse de Joe Biden? Sim, vai colocar em revisão a posse dele. Mas, André, tá bom, tá. Mas por que que isso traria uma reviravolta no mundo? Porque Joe Biden pode não assumir enquanto presidente dos Estados Unidos. Eu vou repetir. Joe Biden pode não assumir enquanto presidente dos Estados Unidos. E se for provada a fraude, o verdadeiro presidente eleito, que no caso é Donald Trump, assumirá o governo dos Estados Unidos em 4 de março de 2021. Ô André, mas tem até data? Tem, até data. Não, André, mas não é possível. De onde você está tirando isso? São pesquisas que eu faço além da grande mídia, tá? Então, são pesquisas que eu faço em investigações bem mais profundas. Mas qual reviravolta essa mudança de presidente norte-americano traria para o mundo? Então, você pode me perguntar, André, tá bom, mas que mudança vai trazer? Então, vamos falar de geopolítica. A geopolítica de acordos econômicos e políticos no mundo mudará completamente. A forma de atuação de Joe Biden é totalmente diferente da forma de atuação de Donald Trump. André, mas esquece esse cara é carta fora do baralho. Então é isso que eu estou trazendo aqui. Parece que não, por incrível que pareça. Mas você está falando de mudanças lentas e gradativas ou de mudanças imediatas, André? Então você está falando de uma coisa que vai ter investigação, demorada, aquela coisa toda, ou você está falando de alguma coisa imediata? Estou falando de algo imediatíssimo. Eu estou falando de mudanças tão imediatas que podem começar hoje, tá bom? Dia 5 de fevereiro de 2021, quando este programa de rádio terminar, às 18 horas do horário de Brasília. Pode. Se não acontecerem hoje, dia 5, a partir das 18 horas, lembrando que esse programa terá uma reprise no dia 10, mas eu estou falando ao vivo no dia 5. As mudanças poderão acontecer no sábado, dia 6, ou no domingo, dia 7, ou até na semana seguinte. Mas tudo indica que acontecerão de uma forma muito breve, questão de dias, se não hoje, nos próximos dias. E aí vem algumas perguntas, né? Mas por que a grande mídia não está noticiando esses fatos que estão prestes a acontecer? Né? Não seria interessante a gente ter esses fatos ligando um jornal televisivo, né? Então assistindo na televisão, um rádio, uma emissora de rádio famosa? Não seria mais interessante que esses fatos fossem divulgados dessa forma? Pois é. Porque a grande mídia noticia geralmente o que interessa aos grandes meios de divulgação. Então, as notícias são aquelas que interessam. Aquelas que não interessam tanto não são divulgadas. E, com isso, a grande mídia não traz para a população as outras notícias que acontecem no mundo. Mas isso é fácil você perceber. Hoje a gente percebe isso mais fácil por causa das mídias sociais, por causa do YouTube, por causa das outras mídias. Antes havia um monopólio, né, da mídia televisiva, da mídia de rádio, né? Como eu disse assim, são muitos canais e poucos donos. Então havia um monopólio e aí as notícias eram todas iguais, né? Como eu inclusive falei num dos meus programas. Você assiste um noticiário de televisão, vai assistir o outro, são as mesmas notícias, muda uma coisinha ou outra, mas exatamente as mesmas notícias, faladas da mesma forma. Quer dizer, então
logo descobre, bom, eu não vou nem assistir mais do que um noticiário de televisão, porque são sempre as mesmas notícias e os mesmos comentários. Aí você também pode me dizer, André, eu nem assisto mais. É tanta desinformação que eu não assisto mais. Alguns não estão assistindo mais. Mas o que acontece? Você consegue essas notícias pelas mídias sociais. As mídias sociais estão tentando censurar páginas. Você deve ter acompanhado recentemente que censurou uma página. Então as mídias sociais estão censurando páginas, mas sempre escapa. Então você sempre vê as notícias. Então o que realmente está acontecendo na Europa? Você sabia que em Viena houve uma mega manifestação contra as imposições do governo? Então, contra imposições, não contra direitos, mas contra imposições. E houve uma mega manifestação e os soldados lá de Viena, eu falo de Viena porque sou nascido em Viena, então me orgulho dessa manifestação, os soldados tiraram o capacete e ficaram junto com a população, perceberam que era legítima a população solicitar ou exigir, porque quem manda é o povo, vamos lembrar disso? Quem manda não é o governante. O governante está lá para servir o povo. Embora muitos pensem o contrário, que o povo é que está para servir eles, é o contrário. Quem manda é a população e os governantes estão lá para administrar e servir a população. Eles são servidores públicos e não mandantes, como eles se imaginam ou como eles pensam. Então a população saiu nas ruas, os soldados ficaram ao lado da população, tiraram os capacetes e, num gesto simbólico, que foi muito aplaudido, evidentemente, caminharam junto com a população porque perceberam que a população estava pedindo o seguinte: não queremos ser forçados a fazer nada. Se nós fizermos, é de nossa livre e espontânea vontade. É um direito e não um dever. Então não seremos forçados a seguir as medidas impostas pelo governo. E isso foi muito bonito que aconteceu na Áustria. Você não deve ter visto na grande mídia. Se você viu aí numa página do YouTube, você viu pelo Facebook, porque alguma coisa dessa manifestação veio, alguns noticiaram, mas geralmente pelas mídias alternativas. Claro que agora eles querem fechar alguns canais alternativos para que as notícias não cheguem à população, determinadas notícias, e só cheguem as notícias que interessam. Mas esse estado de coisas provavelmente vai mudar a partir dessa checagem que começa lá nos Estados Unidos, só que vai ter um efeito internacional cascata. Então, muito importante a gente perceber essa questão. Agora, você também pode me perguntar assim, André, mas o que nos interessa aqui no Brasil, essa possível reviravolta na política dos Estados Unidos? Aí, sei lá, nada a ver com a gente. Veja bem, tudo o que acontece nos Estados Unidos repercute no mundo inteiro. Então, isso que nós precisamos ter consciência. Nós não vivemos numa época em que o Brasil vive isoladamente do planeta. Não é mais possível. Nós estamos numa época em que as nações interagem, e interagem fortemente. Então, se houver uma mudança na política norte-americana, as repercussões no Brasil serão intensas e imediatas. Então, veja bem isso. Ah, mas está acontecendo lá. Acontece lá, a repercussão é imediata no Brasil. A política norte-americana é a política mais forte do mundo, na atualidade. Tá? Na atualidade, é a política mais forte do mundo. Então, o que acontece lá repercute direto aqui. Então, presta muita atenção nessa notícia e veja as repercussões que essa possibilidade trará. Porque a política internacional que envolve o Brasil mudará completamente.
Então, é uma política internacional, é o que a gente chama de geopolítica. A geopolítica do mundo já foi liderada por Estados Unidos e União Soviética. Com a queda da União Soviética, com a queda da cortina de ferro, com a queda da União Soviética, então, praticamente essa liderança ficou para os Estados Unidos, no que é chamado de nova ordem mundial. Só que a nova ordem mundial, que é a nova liderança do mundo, é que é algo muito complicado. Então, algumas pessoas, especialmente alguns bilionários e alguns políticos, eles quiseram fazer dessa nova ordem mundial uma série de imposições ao mundo, com domínio da mídia e tudo mais. Então é isso que provavelmente essa transformação, essa grande transformação, essa reviravolta no mundo vai combater. Vai combater toda as ditaduras, né? As ditaduras de... Ditadura vem de ditar, são pessoas que ditam e querem mandar com forma coercitiva, policialesca, e querem realmente mandar no mundo seus ditames completamente equivocados. Então, será uma reação a isso. Neste caso, a grande mídia não está divulgando as notícias mais importantes do mundo na atualidade, não é isso? É isso mesmo. A grande mídia não está divulgando as notícias mais importantes que estão acontecendo, e a grande mídia, por causa de alguns interesses políticos e econômicos, divulga apenas uma parte das notícias. Se isso ficar evidente, que a grande mídia não está divulgando o que é mais importante, o descrédito será consequência óbvia e imediata. Ué, mas por que eu estou assistindo esse jornal se as notícias mais importantes não são faladas? Se só passa as notícias que praticamente não têm importância nenhuma, ou secundárias, e as mais importantes não são faladas. Então, haverá um grande descrédito da grande mídia se tudo isso se comprovar. Bom, eu vou dar 2 dicas para você, que são de 2 livros bastante interessantes, da minha autoria. O primeiro é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é a investigação do verdadeiro passado da Terra. Do jeito que a história conta, tem uma série de inconsistências, incoerências. Então, eu fui vendo essas inconsistências, essas incoerências, e fui buscando, por exemplo, né, no passado se fala que houve um homem primitivo. Agora, você vê no passado construções como pirâmides, a Esfinge de Gizé, obras megalíticas impressionantes. E esse homem primitivo teria feito essas obras como? Com que tecnologia? Né? Não dá para fazer essas obras com martelinho, não dá para fazer isso. Por exemplo, na pirâmide, na grande pirâmide, perto da Esfinge de Gizé, né, o que acontece lá? Tem blocos, alguns blocos de 20 toneladas. Tem blocos de 8 toneladas, mas tem blocos de 20 toneladas. Escuta, como é que dá para fazer com martelinho, 2 pessoas segurando? Não dá, não dá. Então isso é uma obra, evidentemente, de uma tecnologia avançada. E então eu fui buscar o que realmente teria acontecido no passado da Terra e fiz descobertas muito interessantes, e todas elas estão publicadas no meu livro A Origem da Terra. E daí o subtítulo, A História que Nunca Foi Contada. É a história que omitiram, é a história que não contaram para a gente, que eu procuro contar para todos, né, neste livro. Então é da editora Madras, está em todas as livrarias do Brasil. E meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, é um livro que fala sobre transdisciplinaridade, é um livro de uma editora alemã, com o título em português de Novas Edições Acadêmicas, título da editora em português, e
você adquire pela Amazon.com. Bom, vamos concluir o tema de hoje e espero que a conclusão seja muito importante para você. Então, lembrando, eu estou falando, esse programa terá uma reprise, mas eu estou falando hoje, dia 5/2, às 17h30. A reprise será no dia 10/2, às 23h30. E estou falando hoje sobre uma possibilidade de checagem das eleições, em função das denúncias de fraude que houve, e das eleições norte-americanas, que comprometeriam a posse do presidente Joe Biden. Então isso é uma notícia seríssima, gravíssima, que mudaria completamente a política internacional. Daí o tema que eu estou falando hoje, reviravolta no mundo. Se nós prestarmos bastante atenção nisso, nós podemos não nos assustar tanto se isso aconteça. Vamos dizer que isso aconteça. Então nós vamos entender o que está acontecendo no mundo, senão vai ser um susto tremendo. Então a gente acompanhando as notícias da grande mídia, tem aquela impressão que o senhor Joe Biden assumiu tranquilamente, que está no poder de uma maneira inquestionável, só que é possível que não, e é possível que o verdadeiro presidente eleito, que teve a maior parte dos votos, porque provavelmente houve uma grande fraude, e toda essa fraude vai ser provada, que é o Donald Trump, reassumirá o poder nos Estados Unidos a partir do dia 4 de março. Ô André, você está louco? Olha, são pesquisas. E tudo indica que sim, e que nós teremos este resultado surpreendente, muito surpreendente. Então, olha, para não ficar assustado, então ouça esse programa, às vezes até algumas vezes, para ver em todos os detalhes o que pode acontecer lá. Se todos esses fatos acontecerem nesse prazo curtíssimo, eu dou uma continuidade, porque eu tenho essas minhas pesquisas, e falo de outros fatos que estão prestes a acontecer e vou dar uma explicação sobre essa geopolítica internacional. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.